Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo certo? Espero que vocês estejam bem e bem-vindos ao canal Home Envio novamente, né? Para você que não conhece o canal, esse aqui é um espaço totalmente focado para a gente dividir conhecimento com vocês e, claro, né, ajudá-los um pouquinho mais nessa caminhada com a biologia, certo? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo, sou graduando em Biologia aqui pela Unesp de Ilha Solteira. Será um prazer conversar, discutir com vocês sobre um tema que, pessoal, literalmente, esse é extremamente importante, que é o impacto do lixo eletrônico no meio ambiente, né? O nome em si já fala tudo. Então, nós iremos ver por que esse material que nós utilizamos em quase todos os momentos, né, acho que do nosso dia a dia, pode ter causando aí tantos problemas para o meio ambiente. Claro, digo isso, pessoal, se eles forem descartados aí de uma forma inadequada, né, se não for descartado de uma forma correta, certo? Entrando nos pontos principais da aula, iremos ver então, dentro da introdução, observar de modo geral alguns aspectos, como por exemplo históricos, né, que vocês vão ver que teve bastante influência sobre a questão do lixo eletrônico. O que é o lixo eletrônico? Vamos observar e entender o que é em si o lixo, denominado como eletrônico, e seus aspectos gerais. Por que o lixo eletrônico é um problema? Ou seja, por que esses aparelhos é uma ameaça para o nosso meio ambiente? Nós vamos ver que, na verdade, tem várias ameaças. Bom, embaixo, impacto do lixo eletrônico, o que ele pode causar quando é descartado de forma inadequada. Achei legal também a gente dar uma olhada na questão da situação do Brasil, né, em relação ao lixo eletrônico. Então a gente pode até estar observando algumas características aí de estatísticas, né, de dados, e talvez pode até comparar aí com essa informação com outros países, que é bem legal. Bom, em relação a como é descartado o lixo eletrônico, nós vamos passar aqui também. Nós iremos ver alguns processos, né, de divisão, algumas ONGs. E por último, para fechar, como sempre, a gente pode ir fazendo uma conclusão, né, um resumo de tudo que a gente viu na aula, e fazer um desafio para vocês aplicarem então tudo que vocês aprenderam, beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes da gente entrar no conceito de lixo eletrônico, primeiro é interessante a gente entender como que tudo começou, né, o problema em si. Então o lixo eletrônico só é um problema hoje, claro, graças à Revolução Industrial, que por volta ali do século XVIII nós tivemos o início do desenvolvimento tecnológico, e claro, ele se espalhou pelo mundo inteiro. Então, com o surgimento das indústrias, o que vai acontecer? Surge também um aumento dos equipamentos eletrônicos, assim como também um aumento populacional. Então, começando os problemas, o início com o problema do lixo eletrônico, né? Então, aumentou o processo, aumentou a tecnologia, claro, vai aumentar o lixo eletrônico. Então, se vocês observarem aqui do lado direito da tela, vocês verão a diferença do desenvolvimento tecnológico, né? Antigamente a demanda era bem menos, tendo em vista, claro, o início do processo de produção, mas hoje literalmente tudo ligado ou interligado mudou, né? Agora nós temos tudo que é ligado à tecnologia. Por exemplo, aqui nós temos essas máquinas, né? No caso está fazendo alguns carros que até substitui aqui a mão de obra, né? Para vocês verem como que mudou, né? Tá, Léo, mas o que é o lixo eletrônico? Pessoal, lixo eletrônico é um termo usado para determinar tudo aquilo que já foi um dia utilizado e que tem seu processo de fabricação componentes eletrônicos. Então, como eu coloquei aqui, resíduos computacional, também conhecido como resíduos eletrônicos ou lixo eletrônico, são os equipamentos eletrônicos descartados, ou seja, aquilo que não tem mais uso e que a gente acaba jogando fora. Então, celulares, aparelhos de som, computadores, são aí alguns exemplos de lixo eletrônico quando a gente faz o descarte, como eu coloquei aqui nessas 5 imagens do lado direito, beleza? O que está acontecendo atualmente, assim, né, como celulares e todos os outros equipamentos, por conta do avanço tecnológico, está tendo centenas de novas versões anualmente.
Então, se você compra um celular top de linha, vamos dizer hoje, amanhã já tem outro. E claro, assim entra o desejo, né, por partes como que eu coloquei aqui, entre o desejo do pessoal, né, querer ter sempre atualizando aí nesse processo tecnológico. Eu coloquei algumas imagens para vocês terem uma noção do avanço tecnológico, por exemplo, em relação, no caso aqui dos celulares, né? Antigamente, como nessa foto, as crianças brincavam na rua, né? Ou até fabricavam seus próprios brinquedos, na maioria das vezes. E hoje em dia, como retrata a imagem, as crianças estão totalmente ligadas aos aparelhos eletrônicos, principalmente por conta acho que de aplicativos, né? Hoje nós temos diversos vídeos, jogos, então a criança, final de ano, aniversário, sempre tenta pegar algo relacionado à tecnologia. E o que é um problema, né? Porque assim como criança está passando por fases, ela acaba enjoando, ou seja, logo esses equipamentos são descartados de forma mais fácil. Assim como o avanço nos modelos que eu coloquei aqui em cima, de 1990 até 2019. Então a gente consegue ver uma enorme, né, diferenciação aí de modelos e de tecnologias. E pessoal, por um celular ou um computador, pior que seja, mudar algo pequeno, sabe? Nem que for algo relacionado à câmera, ou 1 GB de memória a mais, ou um modelo, ou até mesmo uma cor, acaba sendo um motivo já para a gente ter trocando celulares, né? E o que vai acontecer? Né? Fazendo, claro, consequentemente, aumentar a produção de lixo eletrônico. Então, nessa brincadeira de trocar de aparelho, temos isso aqui que eu coloquei na imagem, né? Milhares e milhares de celulares, você pode observar, são dos celulares antigos que são jogados fora dia a dia, né? Principalmente em locais inapropriados, inadequados. Bom, por que o lixo eletrônico é um problema? Pessoal, esses equipamentos, como eu coloquei aqui, né, que a gente utiliza hoje, eles são extremamente tóxicos, né, principalmente quando são descartados de forma inadequada. Então, como eu retratei, a pessoa ela acaba enjoando e jogando fora e vai acabar gerando o quê? Diversos problemas para o meio ambiente. Então, eu achei até legal colocar uma foto do filme Wall-E, não sei se vocês já assistiram, mas ele retrata toda essa questão do acúmulo de lixo e ao mesmo tempo a impossibilidade de existir ou ser muito difíceis de vida, né? Como no filme, num local desse jeito aqui. Então é interessante, viu? Recomendo vocês assistirem, que vocês teriam uma noção dessa relação do lixo eletrônico ligado à questão do futuro, né? E tal. Falando mais sobre esses problemas, temos em primeiro lugar então aqui a redução de tempo de vida dos aterros sanitários. Para quem não sabe o que é um aterro sanitário, ele é um lugar onde é destinado aí os resíduos sólidos gerados pelos moradores, pelas cidades, e ele vai ter como objetivo armazenar todo esse lixo, né? De modo, claro, que não cause danos à saúde pública ou ao meio ambiente. Mas o que acontece é que equipamentos como lixo eletrônico acabam não sendo separados ou destinados para um local adequado e acaba acumulando nesses aterros, que não só contamina tudo que tem em volta, como também vai ocupar o espaço que era para ser destinado a um outro tipo de descarte. Ou seja, por isso que eu coloquei, ele acaba prejudicando a vida útil desse local. Então esse aqui é um aterro sanitário, para quem não conhece. E ele é feito então por camadas, né, impedindo então a exposição de todo esse lixo. Né? Temos aqui umas duas fotos para vocês terem uma noção. Bom, seguindo para o próximo, o segundo problema é a contaminação do meio. E quando eu me refiro à contaminação do meio, eu estou me referindo a todos os nichos, né, todos os hábitats. Então a gente pode citar a questão dos rios, do solo, até mesmo do ar, dependendo da queimada, que dependendo de onde ele se encontra ou como ele é descartado, ele vai acarretar em problemas diferentes. Por exemplo, um lixo eletrônico, um equipamento eletrônico que forem descartados em rios, por apresentar, né, diversos componentes, como eu retratei, tóxicos, e a gente vai ver isso no próximo slide, eles podem causar uma intoxicação, né, uma poluição do ambiente, causando, claro, consequentemente a morte aí de diversos peixes, como aqui na imagem. Assim como também um descarte do solo.
acarretando na contaminação dos lençóis freáticos. Então, pessoal, ó, por exemplo, nós temos animais que acabam até, né, estão na natureza, eles olham isso aqui verdinho, o que parece? Parece um broto. O pássaro vai lá, vai comer, vai ter uma intoxicação, vai morrer. Nós temos aqui os peixes que eu retratei, né? Então, todo esse material normalmente é descartado. Coloquei nesse próximo slide um processo de descarte inadequado, né, no caso de uma pilha, para vocês terem uma ideia, né, dessas consequências, né, que esses produtos acabam trazendo para o meio. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção, né, e seguissem aqui, ó, no A, nós temos a pilha exposta a sol, né, a chuva, e o que vai acontecer? Vai acontecer um processo chamado oxidação. Então, quando elas irão abrir, irão romper, ela vai acabar deixando escapar os metais pesados e, claro, vai se misturar ao solo. Então, aqui em B, com essas novas chuvas, né, esse líquido ele vai se infiltrar cada vez mais no solo até alcançar os lençóis freáticos, que eu também comentei. Chegando nos lençóis freáticos, essa água ela vai acabar, né, acaba sendo usada na maioria das vezes como retratada aqui na imagem, em C, a irrigação, até mesmo na agricultura, o que irá acarretar uma contaminação do que? De legumes, de frutas, de verdura, a qual é distribuída e vendida aí nas cidades, onde nós iremos consumir. Ou seja, nós conseguimos observar aqui, né, que tudo que nós fazemos ao meio, de uma forma direta ou até mesmo de uma forma indireta, acaba retornando para nós mesmos. Por isso a importância de um descarte correto desses materiais. Bom, próximo problema, né? Nós temos danos à saúde pública. Então, por esses equipamentos eletrônicos ou lixo eletrônico apresentar materiais valiosos, como cobre e ouro, trabalhadores e até mesmo as crianças acabam colocando suas vidas em risco em meio a mais de 1000 substâncias nocíveis, incluindo, por exemplo, chumbo, mercúrio, níquel, entre outros, causando aí milhares de problemas para a saúde desses trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, pessoal, uma pesquisa mostrou, né, que se uma gestante acaba entrando em contato com o lixo eletrônico, e claro, com seus componentes, pode afetar seriamente a saúde e o desenvolvimento do feto, né, ou da criança, literalmente, para o resto da vida. E os principais problemas incluem principalmente a prematuridade, que como consequência vai gerar um baixo peso e consequência na estatura da criança, podendo, claro, levá-la até a morte. Então, assim como o chumbo, ele pode causar problemas neurológicos, pode causar transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, né? Nós temos até aquela sigla, o TDAH, e entre outros problemas. E se a gente parar, né, e falar mais sobre esses problemas de exposição aos materiais pesados, a gente pode citar também o mercúrio. O mercúrio ele causa aí danos cerebrais, causa danos ao fígado e normalmente, se você não sabe onde a gente encontra mercúrio, pode ser encontrado em computadores, monitor de TV, assim como arsênio. E causa doenças de pele, como pode prejudicar o sistema nervoso, podendo levar até câncer de pulmão. Ele é muito utilizado principalmente em celulares, assim como o delínio. Também é muito utilizado em celulares e em computadores, né? Então aqui nós temos algumas imagens, né? Ó, criança exposta, né? Principalmente crianças pequenas. Pessoal, isso aqui, essa placa que eu coloquei é um perigo, sabe? É algo que não deveria acontecer, né? Isso tudo poderia ser evitado se nós tivéssemos um descarte adequado. Em relação à situação no Brasil, questão do lixo eletrônico, nós estamos no ranking aqui, né, como o quinto maior mercado de internet e telefonia do mundo. O que isso quer dizer, né? Ou seja, a gente gera muito lixo eletrônico. A gente enjoa muito fácil das coisas, né? Normalmente nem tenta ir atrás e já joga fora e compra outro. E para vocês terem uma ideia, em 2018 foram gerados mais de 149,2 mil toneladas de lixo eletrônico. Olha, pessoal, isso em 2018 no Brasil. E a gente sabe aí que cerca de 90% são depositados em local inadequado, como eu retratei, como por exemplo ali nos slides de aterro sanitário. Tá, mas como descartar esse lixo eletrônico? Pessoal, é interessante, né? Claro, necessário primeiro conhecer as normas de descarte dos produtos indicados pelo próprio fabricante. Muitos deles, inclusive, possuem pontos
de coleta de lixo eletrônico, a qual é mediada, né, e prevista ali por uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não sei se vocês conhecem, mas nós temos uma lei, que é a Lei 12.305 de 2010, a qual é regulamentada, claro, por um decreto federal, que é 10.240 de 2020, e caso não haja algum suporte do fabricante nesse sentido, é interessante procurar por pontos de descarte em sua própria cidade. Então, com uma busca rápida pela internet, é possível encontrar esses pontos de reciclagem e de descarte. Em algumas prefeituras, a gente consegue encontrar alguns programas próprios para ter recolhendo esses resíduos, mas também existe aí algumas ONGs que realizam esse trabalho. O que eles irão fazer? Então, nós temos alguns processos de separação de alguns materiais, principalmente esses materiais pesados que eu retratei ali, né, como chumbo, tal, cobre, e, claro, pegar esses materiais e fazer suas devida reciclagem, ou seja, seu devido descarte, ver o que vai reutilizar, o que pode ser descartado, de uma forma segura, tá? Então, a ordem prioridade de geração de resíduos, não geração, claro, redução, reutilização, reciclagem, tratamento, essa é uma palavra-chave, pessoal, e, claro, uma destinação final. Então, tudo está interligado, sabe? Só temos que, literalmente, deixar de preguiça, né, e correr atrás aí. Bom, entrando na parte final, como combinado, nós temos a conclusão. Então, a gente consegue concluir que, apesar das tecnologias, né, do avanço tecnológico ser importante para o nosso bem-estar, claro, facilitar o nosso dia a dia, ele também pode ter causando, pessoal, aí diversos problemas para o meio ambiente e, claro, consequentemente para nós mesmos. Então, a própria educação ambiental, né, claro, aliado às leis e às normas que eu comentei agora há pouco, ela vai ser extremamente importante para um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento ecológico, né? Para fazer o quê? Para manter isso aqui, pessoal, nosso planeta, né? Nosso meio ambiente sempre em equilíbrio, beleza? Bom, chegou a parte agora, desafiar vocês, né? Parte do desafio. E espero que vocês pausem o vídeo e tentem responder, eu vou ler com vocês. Mas no próximo slide depois eu dou a resposta, beleza? Então vamos lá, um dos aspectos do mundo globalizado é o alto consumo de aparelhos eletroeletrônicos, o que acaba por gerar um grande problema ambiental. Então o que fazer com o lixo eletrônico, né? A respeito do tema, analise os itens abaixo. 1. A Lei Federal número 12.305 de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, com previsão da responsabilidade compartilhada e o conceito de logística reversa. 2. Lixo eletrônico. Resíduo eletrônico é um termo utilizado para denominar o material eletroeletrônico descartado ou obsoleto, tais como computadores, aparelhos de televisão, rádio, geladeiras, celulares, câmeras digitais, entre outros. 3. O descarte incorreto do lixo eletrônico pode gerar sérios riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Na composição dos equipamentos eletroeletrônicos estão presentes materiais pesados altamente tóxicos, principalmente como mercúrio, berênio e chumbo. Quando o descarte incorreto ocorre, tais materiais podem contaminar o solo e os lençóis freáticos ou ainda liberar toxinas extremamente perigosas no ar quando queimados. 4. Para evitar danos ao meio ambiente, o correto é reciclar o lixo eletrônico. Ele deve ser recolhido e enviado a empresas especializadas em um processo chamado de manufatura reversa. O nome já ilustra bem as etapas, ou seja, demonstrar, separar as partes e extrair diferentes elementos de cada componente, ou seja, uma logística que faz caminho contrário ao da produção dos equipamentos. Considerando que cada item tem o valor de 3, né, a soma dos itens correto é, ou seja, pessoal, se você acha que a 1 está certo, você conta 3, a 2 você acha que está certa, ou seja, vai ter 6, e aí você vai assinalar conforme, né, a soma aí das respostas que você acha que está correta. Então, eu vou esperar um tempinho, tá? Espero que vocês pausem o vídeo agora e tentem responder. Já vou passar para as respostas. Pessoal, a resposta é a letra D, ou seja, todas as questões estão corretas. Eu retratei com vocês um pouco da lei, que ela, né,
prevê a responsabilidade compartilhada, a questão da logística. O lixo eletrônico, né, é denominado, igual eu falei, quando é descartado, como computadores, aparelhos de televisão, né, rádio, geladeira. O descarte incorreto pode ocasionar todos esses problemas. Fiz o exemplo com vocês dos lençóis freáticos, a questão da contaminação do solo. Falamos um pouco sobre o mercúrio, até o chumbo, né? Entramos a fundo, vemos aí o que eles podem causar. E claro, para evitar os danos aqui, ó, todo aquele material que eu retratei, tem algumas ONGs que trabalham com isso, ou até mesmo o ponto, como a prefeitura, e o que deve ser feito com esse processo, como por exemplo, fazer esse tratamento, essa diferenciação de material pesado, beleza? Pessoal, eu fico por aqui, tá? Espero que eu tenha ajudado, esclarecido alguma dúvida de vocês. Espero também que vocês continuem acompanhando o canal, que sempre a gente vai ter postando conteúdo novo, né, sempre relacionado aí com a biologia. Então, um forte abraço e obrigado pela companhia, né? Até mais!